Em um futuro próximo, a humanidade fez uma conquista revolucionária ao criar um veículo especial capaz de viajar mais rápido que a luz. Essa inovação monumental significa que agora eles podem explorar outros planetas, galáxias distantes e, enfim, outros mundos, lugares que a humanidade ainda não alcançou. No entanto, sem que eles saibam, existe uma entidade misteriosa no cosmos que deseja impedir o progresso humano. Mas por que essa entidade quer dificultar o avanço da humanidade? Para desvendar esse enigma, temos que partir do princípio. Nossa história começa com uma nave espacial chamada Longshot, atualmente posicionada na órbita da Terra. Todos aguardavam o sinal verde para o lançamento. Esta ocasião memorável marca a realização da maior invenção da história humana, uma nave espacial capaz de exceder a velocidade da luz. Hoje, pela primeira vez, essa nave revolucionária será testada. Sua missão é avançar até Marte e implantar vários satélites ao chegar. O mais incrível é pensar que para fazer tal viagem demoraria apenas 3 minutos. Com essa maravilha tecnológica, nenhum planeta está fora do alcance. A humanidade agora está à beira de deixar sua galáxia natal para atravessar a imensidão infinita do universo. Enquanto toda a população da Terra assiste à transmissão ao vivo, dentro da nave espacial há apenas um astronauta, Ethan. Se este experimento for bem sucedido, ele se tornará a primeira pessoa a viajar na velocidade da luz. Enquanto se prepara para o lançamento, memórias de sua família inundam sua mente. Ele se lembra de sua esposa Abby e do filho Jack, e de dizer a eles que faria essa missão pelo bem da humanidade. Ele garantiu a eles que os riscos valiam a pena. Abby, cheia de orgulho e ansiedade, assiste a transmissão ao vivo. Finalmente o sinal verde da NASA acontece. Ethan insere as coordenadas de Marte e ativa o motor na velocidade da luz. Quase instantaneamente ele percebe a mudança ao seu redor, sinalizando que a nave está se movendo mais rápido que a luz. O tecido do espaço-tempo se dobra e se distorce. Em um período incrivelmente breve de apenas 3 minutos, Ethan se encontra em Marte. Maravilhado com tudo aquilo, o astronauta percebe que tudo deu certo e que de fato a humanidade alcançou um feito extraordinário. Estava claro que aquilo era uma nova fronteira para a exploração humana. De volta à Terra, a atmosfera era eletrizante, cheia de alegria e excitação. A transmissão de TV capturou as reações alegres de pessoas em todos os lugares, celebrando como a NASA fez história naquele dia. Entre os espectadores, Abby irradiava orgulho e alívio enquanto assistia ao seu marido. Além, é claro, ela estava muito contente por perceber que a coisa toda deu certo e Ethan estava bem. Mas infelizmente esse sentimento não duraria muito. Isso porque forças ocultas observavam a audácia humana. Após implantar com sucesso um satélite na órbita de Marte, onde a futura colônia de exploração espacial humana seria estabelecida, sinais da NASA instruíram Ethan a retornar à Terra. Ele começou a preparar o motor e inserir as coordenadas do planeta natal. No entanto, ao iniciar a sequência de retorno, ele rapidamente percebeu que algo estava errado. O motor da nave estava com defeito. Ao mesmo tempo, a NASA detectou uma súbita e inexplicável interrupção em todo o seu sistema. Apesar de executar diagnósticos, nem Ethan nem a agência espacial conseguiram encontrar erros. Eles viam que tinha algo muito estranho acontecendo, porém não conseguiam compreender o que estava causando isso. O astronauta percebeu que o sistema da nave não estava mais sob seu controle. O pânico se instalou quando o transporte espacial em que estava foi abruptamente engolido por um buraco de minhoca. Os funcionários da NASA assistiram horrorizados tudo aquilo, enquanto a conexão com a nave de Ethan foi cortada. O homem percebeu que sua nave estava sendo puxada para além da Via Láctea, e ele não tinha controle sobre sua trajetória. Impotente à deriva, Ethan se viu sendo lançado através de regiões desconhecidas do espaço. Finalmente a nave emergiu do buraco de minhoca. O astronauta se viu em uma parte totalmente desconhecida do universo, muito além dos lugares onde a humanidade já tinha explorado. Mais que isso, ele ficou em choque ao olhar pela janela de sua nave espacial, porque diante dele estava uma colossal estrutura alienígena. Um testemunho impressionante de tecnologia avançada e que certamente não tinha sido criada pelos humanos. Ficou claro para ele que essa estrutura havia criado o buraco de minhoca que o transportou de Marte para essa localização desconhecida. Na Terra, os cientistas estavam igualmente perplexos, seus instrumentos incapazes de rastrear a nave de Ethan. As especulações sobre como a nave poderia ter desaparecido tão rápido corriam soltas. Canais de notícias ao redor do mundo explodiram com a notícia.
A primeira nave espacial que viaja à velocidade da luz havia desaparecido em Marte. Abby, tomada pelo medo, lutava para se manter firme. A vida de seu marido estava em perigo e ninguém tinha pistas ou respostas sobre seu paradeiro. E se ele desaparecesse para sempre? O que poderiam fazer? O sentimento de impotência dominava todos que assistiam àquele evento sem precedentes. De volta ao espaço, Ethan notou duas pequenas naves saindo da estrutura massiva e se dirigindo até ele. Nesse ponto ele compreendeu a enormidade do que estava enfrentando. A estrutura gigante era uma esfera de Dyson, uma mega estrutura teoricamente capaz de ser construída ao redor de uma estrela para absorver sua energia. Enquanto as pequenas naves se aproximavam de sua espaçonave, a mente de Ethan se enchia de perguntas. O que esses seres avançados querem? Eles o ajudariam ou ele estava em perigo? E se aquilo fosse mesmo uma esfera de Dyson, aquela civilização estava em um patamar completamente diferente dos humanos. Ethan, é claro, sabia da teoria proposta pelo cientista Freeman Dyson em 1960. De acordo com a teoria, uma civilização altamente avançada eventualmente alcançaria um estágio em que poderia aproveitar toda a energia de sua estrela, construindo uma estrutura massiva ao seu redor. Essa mega estrutura seria usada justamente para capturar toda a energia, permitindo que a civilização se sustentasse com poder virtualmente ilimitado. Tendo resolvido o problema energético, o nível de avanço que tais seres poderiam alcançar era algo inimaginável. Enquanto refletia sobre tudo isso, as pequenas naves alienígenas já estavam perigosamente perto da nave de Ethan. O medo o dominou enquanto contemplava a possibilidade de nunca mais ver sua família. Ele olhou para a foto de sua esposa, Abby, e de seu filho, Jack. Nisso, as naves alienígenas começaram a desintegrar a nave de Ethan, de modo que este último se preparou para o pior. De repente, em um flash, seu corpo foi desintegrado e ele desapareceu do veículo espacial em que estava. Enquanto isso, na Terra, Abby quase havia perdido toda a esperança. Um dia havia se passado desde que a nave sumiu, e a NASA ainda não conseguia localizar a nave, tampouco Ethan. Só que eles começaram a receber sinais indicando que um grande buraco de minhoca estava se abrindo na órbita da Terra. O buraco de minhoca se abriu completamente e dele emergiram as duas pequenas naves que o astronauta encontrou. Cientistas da NASA rapidamente começaram a rastrear as naves enquanto elas desciam em direção à Terra. Abby e Jack, ouvindo ruídos estranhos do lado de fora, correram para investigar. Para sua surpresa, ambos viram os veículos alienígenas pousando nas proximidades. As naves reintegraram Ethan na frente de Abby e Jack, usando uma tecnologia avançada e misteriosa. Uma vez que Ethan foi completamente reestruturado, as naves retornaram ao buraco de minhoca que então se fechou atrás delas. Tomado de alegria e alívio, Ethan abraçou Abby e Jack. Ele explicou que os alienígenas haviam entregue uma mensagem. Os humanos não estavam preparados para viajar além de sua galáxia ou na velocidade da luz. Por essa razão, eles sequestraram a nave humana para a esfera de Dyson dos alienígenas. A civilização extraterrestre super avançada havia construído essas incríveis estruturas e tinha a capacidade de abrir buracos de minhoca para viajar através das galáxias. Apesar da assustadora experiência, Ethan estava exultante por estar reunido com sua família. Ele transmitiu o aviso dos alienígenas aos cientistas da NASA. De fato, os seres extraterrestres revelaram que sempre haviam observado os humanos, mas como a humanidade não representava uma ameaça até então, eles escolheram não se revelar para a nossa espécie. No entanto, com os humanos agora sendo capazes de viajar na velocidade da luz, os alienígenas não tiveram escolha a não ser intervir. A mensagem que deixaram era assustadora. Humanos não estão autorizados a progredir mais ou enfrentarão a completa destruição de sua civilização. Esta história é de um curto chamado FTL ou Faster Than Light, que em português seria algo como mais rápido que a luz. De certa forma lembra um pouco o problema dos três corpos, no sentido de uma civilização querer refrear o progresso humano para impedir que a humanidade se torne uma ameaça à existência deles. Eu particularmente gosto bastante dessas histórias que vão para um patamar quase fantástico de uma super civilização evoluída e tal. Inclusive tem um conto do Isaac Asimov chamado A Última Pergunta que aborda como a civilização humana vai evoluindo através das eras até se tornar um ser capaz de transcender o mundo físico. Mas ainda assim eles não conseguem responder uma questão, a última questão. E o conto é justamente sobre isso, eles tentando responder essa última pergunta, contando com a ajuda de um supercomputador que, mesmo com todas as informações obtidas, ainda não tem dados suficientes para responder
a questão final. Então fica de recomendação para você essa história, que é bem curtinha e bem maneira. E se você chegou até aqui e não deixou seu like, faça isso agora porque ajuda demais. Também comente e se inscreva no canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau.